fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 3, 11 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: "Dá-me a parte da herança que me cabe." E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo de uma vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos que comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: "Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou ir embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos empregados: "Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei-lhe um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado." E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: "É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde." Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: "Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado." Então o pai lhe disse: "Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas este era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas são as palavras que nos iluminem e nos capacitem para que nós possamos compreender. A questão aqui é sobre a misericórdia do Pai. O Pai, para fazer a vontade de seu filho, ele não o contrariou. Dividiu todos os seus bens fazendo a vontade de seu filho. O filho, por sua vez, pega tudo que lhe pertence, que lhe pertencia, e vai para um país distante.
E lá ele esbanjou tudo numa vida desenfreada, conforme a palavra está nos dizendo. Depois daquela região houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi preciso arrumar um trabalho num campo, onde o dono mandou ele cuidar dos porcos. E ele sentia fome, mas nem a comida dos porcos davam para ele. Aí ele caía em si e olha, na casa do meu pai tem tantos empregados e eles comem com fartura, tem tudo, e eu aqui nessa miséria? Não, eu vou voltar para o meu pai e dizer a ele que eu pequei contra Deus e contra o Senhor. E assim ele fez. E o pai, ao avistá-lo, o pai corre, abraça-o, beija, dá para ele sandália, túnica, um anel, enfim. Por fim, prepara um banquete especial, matando um novilho gordo e comemorando o retorno daquele filho que a palavra nos está nos dizendo que ele estava perdido e foi encontrado, que ele estava morto e voltou a viver. Mas o filho mais velho, que se encontrava no trabalho, ao chegar em casa, ouvindo barulho de música e dança, ele ficou preocupado e quis saber logo o que estava acontecendo, chamando um dos criados e o criado conta para ele. Aí ele vai ter com seu pai: pai, eu que sempre trabalhei contigo, nunca desobedeci uma ordem sequer tua, e tu nunca me destes apenas um cabrito para que eu festejasse com meus amigos. O pai disse a ele: meu filho, tudo que é meu é teu. Este teu irmão estava perdido e a gente o encontrou. Ele estava morto e voltou a viver. Bem, o que significa isso? Significa a misericórdia que Deus tem para com todos nós. Por isso que é que Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer da nossa vida aquilo que nós achamos que devemos fazer. Só que, na maioria das vezes, nem sempre nós fazemos a coisa certa. Fazemos a coisa do lado errado. E aí caímos em contradição e muitas vezes nós nos arrependemos e procuramos o nosso Pai. E que bom que isso acontece, porque o Pai, com seu amor, com sua misericórdia infinita, ele acolhe todo o filho arrependido e prepara para ele um grande banquete, porque quando isso acontece, chama-se a conversão. Uma conversão sincera e verdadeira, e a gente se arrepende e procura aquele que para nós é o nosso tudo e é o nosso Deus amado. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, abençoe Deus Pai e Espírito Santo, pela vez que permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,